Boa tarde, pessoal. Como vão vocês? Tudo bem? Estou aqui passando então com o segundo vídeo de showcase aqui do nosso projeto Porto Alegre. E o foco de hoje vai ser mostrar um pouco da região do arquipélago e também ali em torno da Castelo Branco, incluindo a Arena do Grêmio. Mas primeiro eu gostaria então de mostrar para vocês algumas partes que eu não mostrei no primeiro vídeo, algumas delas que já estavam prontas na verdade. E eu não mostrei porque eu esqueci, porque eu sou uma pessoa meio tansa e é muita coisa para mostrar, então vez ou outra eu acabo esquecendo alguma coisa. Então eu gostaria que a gente começasse mostrando um pouquinho mais da região do camelódromo, né? Entre a rodoviária e o camelódromo. Aqui, não sei se eu mostrei, mas tem a Universal, que fica bem aqui na esquina. Infelizmente a gente não tem o prédio de esquina mesmo, a gente tem só esse pequenininho. Mas ali já dá para representar bem, o pessoal saindo do culto ali. Vindo mais para cá a gente tem então a Júlio de Castilhos, que ela é caracterizada por esse tipo de avenida que tem um canteiro no meio, mas que todas as faixas vão para frente, né? E aqui a gente tem então o camelódromo, que eu acho que foi o que mais me desapontou um pouco, que eu não conseguia fazer a parte de cima do camelódromo, né? Então eu aproveitei e fiz só o terminal rodoviário, que na verdade é esse asset aqui que foi feito por um criador BR. Eu acho que combinou bastante, coube certinho aqui no mapa, e ele tem realmente cara de rodoviária brasileira, né? Por mais que seja pensado para ônibus interestadual, essa rodoviária também funciona com ônibus municipal, né? Bom, além disso, eu também fiquei de mostrar a Cidade Baixa, que eu cheguei a comentar brevemente no vídeo anterior, mas acabei não mostrando um pouco da Cidade Baixa, e ela tem uma dinâmica bem interessante. E não mostrei aqui também, né, a Catedral, aqui a Praça da Matriz, junto com a nossa Catedral Metropolitana e o Palácio Piratini, aqui com as bandeirinhas do Rio Grande do Sul, né? A sede do nosso Executivo Gaúcho e aqui a Assembleia Legislativa. Vindo mais para cá, então, a gente vai em direção à Cidade Baixa. Aqui, não sei se eu tinha mostrado antes, mas aqui é o UERGS, a nossa universidade estadual. Aqui eu fiz umas melhorias, ela estava meio feinha, agora está um pouquinho melhor. A gente vai fazendo assim pequenas melhorias ao longo do tempo, né? Vez ou outra eu volto aqui para regiões mais antigas para ver se eu consigo deixar um pouco mais bonito. Quem lembra do vídeo antigo vai lembrar que isso aqui era diferente, era uma praça genérica. Agora eu tentei dar um pouco mais de personalidade para ela, pelo menos tentando aqui fazer a ponte de pedra, né? Usei esse aqui, que é uma set de ponte chinesa, mas eu acho que combina bem aqui com a ponte de pedra. Infelizmente eu não consegui fazer o laguinho, porque o lago ele é muito pequeno para ser trabalhado com as ferramentas de água do Cities Skylines. Então eu representei como se fosse essa vegetação aqui, como se fosse, sei lá, uma Vitória Régia, alguma coisa assim, para representar o laguinho. Eu achei que ficou bacana, sinceramente não vou dizer que ficou bonito, né? Mas é bem mais parecido com a identidade de Porto Alegre na vida real. Então por isso eu decidi deixar ela desse jeito. E como eu estava falando, aqui, vindo mais para cá, a gente tem a Cidade Baixa, que tem a característica de que algumas ruas dela são feitas, né, de prédiozinhos coloniais. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, na Rua da República, vai ter muito desses pequenos prédiozinhos comerciais, que o mais legal delas é que eles usam a dinâmica da DLC After Dark, que introduziu, então, comércio especializado em lazer, em diversão, né? Então, esses comércios aqui, eles usam essa dinâmica. Então eles atraem muito turista, elas têm atividades noturnas, que nem a Cidade Baixa da vida real. É bem interessante isso aqui, acaba sendo um bairro bem movimentado por causa disso. Tem muitos turistas que vêm para cá. Agora está de dia, mas de noite tem bastante movimento. É bem bacana assim essa dinâmica aqui. Então, várias ruas aqui da Cidade Baixa tem essa dinâmica de terem casas também, né? Tem casas um pouco mais antigas e também tem esses pequenos comércios estilo colonial. Aqui tem aquela travessa que eu quero vir aqui refazer também, quero deixar mais bonitinho. Mas tem a travessa dos venezianos aqui, que tem essas casinhas coloniais aqui, tem barzinhos e tal. Mas essa parte então é bem única justamente por causa desse ambiente mais boêmio, né? Que eu faço uso das próprias mecânicas do jogo
para poder tornar ele mais parecido com a nossa cidade baixa da vida real. Além disso, uma coisa que eu não mostrei também, que é um ponto muito icônico de Porto Alegre, que eu fiquei surpreso que eu deixei de mostrar, é o viaduto da Borges, né? Vindo mais pra cá. Peraí, às vezes eu me perco aqui nesse mapa. Cadê a Borges? Aqui. O viaduto da Borges, né? Que é esse viaduto que a Duque passa por cima da Borges de Medeiros. E tem uma passagem dos 4 cantos, né? Então você pode subir aqui para o nível da Duque de Caxias usando essas 4 alças que ficam aqui do lado. Esse aqui deu bastante trabalho de fazer, ele não é assim muito bonito também. Dá para o gasto, ele representa bem o que vai representar, embora eu não ache que ficou muito bonito assim. Mas realmente os pedestres usam essas 4 faixas para trocar entre o nível da Duque e o da Borges, então eu já estou feliz por isso, né? Que realmente funciona como é para funcionar. Isso aqui então é um muro de retenção que eu usei de um asset de uma ferrovia, então ele funcionou bem aqui. E os pedestres usam isso aqui. Isso aqui é basicamente a passarela normal do jogo, né? A passarela padrão do jogo. Então os pedestres usam essa parte aqui. Também fiquei trabalhando um pouco agora no bairro Moinhos de Vento. Vou mostrar para vocês, embora não tenha muita coisa interessante para mostrar. Por enquanto no bairro Moinhos eu trabalhei mais esse pedaço aqui, né? Aqui tem uma escadaria na rua Marquês do Pombal, se não me engano, essa aqui. Tem uma escadariazinha e eu representei aqui com essa rampa, que dá acesso à rua superior ali. Aqui vindo mais para cá não tem muita novidade, é basicamente prédios comuns, mas aqui tem um hotel bem grande nessa esquina entre a Félix da Cunha e o Dr. Timóteo. Tem um hotel que ocupa quase metade da quadra, que eu usei esse asset aqui para poder representar isso. Além disso, tem essa praça aqui na Félix da Cunha, quase chegando lá no Parcão, que é bem bonitinha, gostei bastante de recriá-la aqui. Eu acho que ficou bem legal, aqui tem um espaço com os pergolados, né? Mais para trás, tem aqui as praças dos bairros mais nobres, por exemplo, já tem árvores mais bonitas, tipo esse jacarandás aqui. É um detalhe que eu botei na cidade. Tem também essas folhagens em volta. Então eu achei que ficou bem bacana essa pracinha aqui. E aqui já tem a linha de ônibus também funcionando, aqui passa o T3. As pessoas estão esperando ali para ir lá para a região da Zenha. Bem, agora que eu mostrei mais essas partes, enfim, mais antigas, ou partes que eu estava trabalhando, agora eu gostaria de ir para o foco do vídeo, que é justamente ali para a região do arquipélago. Essa parte aqui em diante, ó, daqui da rodoviária em diante, isso aqui é tudo novo, tá? Não tinha no vídeo anterior. Então aqui do lado da Voluntários tem uma pequena subestação e tem aquela vilinha aqui que trabalha nos papeleiros que a prefeitura construiu, né, para realocar as pessoas que trabalham aqui com coleta seletiva, né? Então tem aqui meio que a Praça Central, tem os serviços aqui da prefeitura, tem uma instituição dos jesuítas, se não me engano, ou dos maristas. Aqui tem um CRAS, que eu representei aqui com essa previdência social. Tem aqui a quadra do bairro e tem aqui a escola, que acho que a escola também é marista, se não me engano. E vindo mais para cá, a gente começa aí então na beira da Castelo Branco. Castelo Branco que eu fiz ela praticamente até o final, né? Aqui são basicamente indústrias, né? Indústrias de vários tipos. Aqui na vida real tem uma indústria que passa um oleoduto aqui por cima, né? Eu quis representar também. Vai de um lado ao outro aqui da Castelo Branco. Aqui também tem os portos, né? Que realmente os barcos vêm aqui depositar mercadorias. Então tem um porto aqui e tem o outro aqui, né? Eles vêm aqui então desembocar e os comerciantes exportam e importam seus produtos. Vindo mais para cá tem uma travessia de nível aqui embaixo, né? Que os caminhões usam aqui para trocar entre a Avenida Portuária e a Voluntários. Se não me engano, essa passagem aqui ela está fechada desde a enchente, mas para poder desafogar um pouco aqui o trânsito, que é muito intenso nessa região, eu acabei deixando ela aberta. E do lado dessa passagem aqui a gente tem a Estação São Pedro, que ficou bastante bacana porque agora realmente as pessoas estão usando o Transurb, né? As pessoas usam o Transurb para vir até essa estação e elas vêm aqui, através dessas rampinhas de acesso, elas vêm trabalhar
aqui na Voluntários e aqui na zona portuária também, ó. Já tem até pessoas saindo ali, indo no caso, né? Tem pessoas indo em direção à Estação São Pedro. Por causa disso, agora o Trensdurb é bastante utilizado aqui. Vocês devem ter visto passar um trem antes, né? Antigamente ninguém usava porque só tinha a rodoviária e o mercado público. Agora a gente tem aqui a Estação São Pedro e ela é bem utilizada. Vindo mais para cá a gente também tem mais indústrias, mais decorações. Aqui tem muita área também de campo aberto, né, onde não tem necessariamente nada. Muitas vezes são terrenos baldios, assim, fechados, com dono, mas o dono não faz nada, né. E aqui também tem uns outdoors, né, que muitas vezes se aproveita os terrenos baldios para fazer publicidade. Vindo mais para cá, a gente tem aqui o Posto Ipiranga, que fica na Voluntários, tem um centro de coleta aqui. E aqui é então o viaduto da 116 com a Castelo Branco. E aqui, claro, a atração é a ponte móvel, que realmente é uma ponte móvel. Essa aqui ela realmente sobe e desce quando um navio de carga vai passar. Eu tenho que esperar o timer certinho assim de quando um barco vier para cá. Ó. Tem vindo um ali, eu acho que ele vai vir para cá. Daí eu mostro para vocês. Enquanto ele não vem, gostaria então de mostrar aqui o complexo viário, né, como ficou. Ele tem esse formato mais arredondado, né? E atrás dele tem então a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma paróquia bastante bonita, eu gostei bastante de fazer. E daí o Trensdurb ele passa aqui por baixo, ele vai em direção à Estação Farrapos agora, né? Ele não fica mais do lado da Castelo Branco. Ele passa aqui por baixo e segue em direção a Farrapos. Aqui então tem basicamente passagens de todos os lados, né? E é um ponto que dá bastante tranqueira, porque, como eu vou mostrar para vocês, a inteligência artificial do Cities Skylines não é muito inteligente, então basicamente o que acontece é que, por mais que tenha a rodovia, a nova ponte do Guaíba do outro lado, que não tem essa dinâmica de levantar, os cidadãos aqui do jogo eles apenas levam em conta a distância, né? Então esse caminho aqui ele é mais curto para chegar no centro, então praticamente todo mundo utiliza só esse caminho, mesmo que seja demorado por causa da questão da ponte levantar. Eu ainda estou vendo como eu vou trabalhar isso para poder dispersar mais os veículos para usar as duas pontes. Tá? Mas é uma coisa ainda que eu estou vendo. Ó, aqui vai abrir então. Vou dar uma aceleradinha para vocês verem. Conforme o barco vai chegando perto, o trânsito vai parando para que a ponte possa levantar. Deixa eu ver, tá chegando perto, ó. Desceu ali a cancela, certo? E daí vai levantar a ponte. Isso aqui é feito com um mod chamado Movable Bridge, né? Ponte móvel, alguma coisa assim. Ignorem que o barco passou ali. É um mod justamente que adiciona essa funcionalidade de pontes móveis, né? Tanto pontes verticais quanto pontes que se abrem, né? Como a ponte do Guaíba é uma ponte vertical, eu também escolhi uma ponte vertical. Se bem que a nossa ponte não é tão bonita, são só duas pilastras retas, né? Mas essa aqui foi o modelo mais próximo que eu encontrei. Então o mod faz isso, ele vai parar todo o trânsito até que esse barco passe por baixo e a ponte desça. Isso acontece toda vez que um navio de carga passar para essa direção. Uma aceleradinha. Agora vocês vão ver que a ponte vai descer, então. E assim que a ponte descer, o tráfego vai ser restabelecido normalmente. Como vocês podem ver, dá bastante trânsito aqui, né? O trânsito já está parando aqui na rampa, quase na Castelo Branco em si. E desse lado também, travou bastante aqui atrás. Mas enfim, eu gostei da dinâmica de fazer a ponte móvel. Eu acho que não seria o mesmo feeling, né, dessa ponte se fosse uma ponte comum. Então acho que é muito importante, por mais que dê muito trânsito, fazer essa ponte móvel. E vindo para cá a gente tem um pouco mais da região das ilhas, né? Aqui especificamente é a Ilha do Pavão, que é quando a 116 ela meio se abre, né? Ela não fica coladinha, né? Ela fica com um canteiro no meio. E daí tem construções dos dois lados. Aqui eu então tive o cuidado e o carinho de fazer uma região mais periférica,
né, com estradas de chão, com casinhas mais favelizadas, né, com alguns detalhes, tipo lixo no chão, postezinho não é mais aquele poste de concreto bonito, é esse poste de madeira, coisas assim, né, dando um destaque realmente aqui para essa região. Aqui, por exemplo, tem carros estacionados na rua, tem aqui a Kombi dos produtos de limpeza que vem vender, que eu nunca mais vi em Porto Alegre em si, mas acho que nesses bairros mais afastados ainda deve ter, que ficam ali parados o dia todo para vender, como se fosse uma lojinha móvel. Aqui nessa região tem uma marina, e uma coisa muito interessante é que eu utilizei a DLC Sunset Harbor, que é uma das 2 DLCs que eu tenho, para representar essas marinas, né? Então aqui realmente na vida real tem uma marina, e eu usei um asset que usa as mecânicas da Sunset Harbor para fazer as marinas. Então isso aqui é uma marina que ela spawna basicamente navios de pesca. Então, por exemplo, esse aqui ela colocou um iate aqui agora, só que esse iate ele funciona como um navio de pesca. Ele vai fazer a rota dele, a rota pesqueira, e depois vai voltar aqui para a marina. Todos os barquinhos que são lançados daqui são navios pesqueiros. E vindo mais para cá, a gente vai ver também que não é só esse lugar, tem também aqui alguns piers, não sei como é que se fala isso em português, mas que também são da indústria pesqueira, então eles também spawnam barquinhos de pesca, né? No caso, esse aqui, como é o mais simples, ele coloca uns barquinhos mais simples, não vai sair nenhum iate daqui. Mas é isso, eu consegui estabelecer essa indústria pesqueira aqui, né? Ficou bem bacana porque eu consegui representar, usando as mecânicas do próprio jogo, né, um aspecto que é realmente verídico, de que é que muitas pessoas dessas ilhas vivem realmente da pesca, né? Então vocês podem ver que o mar está sempre cheio assim de barquinhos indo e vindo. Aqui mais para trás, então, a gente tem a ponte nova do Guaíba, né? Que é como eu falei para vocês, essa ponte não abre, ela tem altura suficiente para o barco passar aqui entre as pilastras, mas ninguém usa ela justamente porque ela é muito longe comparada à outra, né? Em questão de distância pura. Então, infelizmente, a IA não considera o tempo da ponte se levantar, então ninguém acaba usando isso aqui. Mas eu acho que é um marco arquitetônico de qualquer forma, né? Aqui tem uma ruazinha que passa por baixo da ponte, na Ilha do Pavão, e aqui tem mais uma comunidadezinha, que é uma comunidadezinha de pescadores aqui, se não me engano. E vindo mais para cá, a gente tem então a Ilha dos Marinheiros, que ela é uma ilha bastante interessante. Assim como a Ilha do Pavão, ela tem esses concentrados aqui à beira da rodovia. E aqui é a parte onde a nova ponte se integra com a 116. Mas ela tem essa parte aqui que é basicamente uma rua muito longa, só uma rua que vai até o fim da ilha, com casas bem bonitas. Então vocês podem ver que essa rua aqui ela segue até lá a pontinha da ilha. E são casas realmente bonitas, eu vi no mapa ali, são casas de um ótimo padrão, né? São casas bem arborizadas e tal, e eu fiz aqui, com alguns pierzinhos para as pessoas pescarem. Aqui já tem uma vegetação mais bonita, mais bem trabalhada, tem até uma quadra de tênis aqui. Então essa parte ela ficou bem bacana aqui na Ilha dos Marinheiros. Do outro lado também tem isso, mas daí já é um pouco o lado oposto, né? Já são casas mais simplesinhas. Então aqui, por exemplo, tem uma Assembleia de Deus, que na vida real aqui tem um centro espírita, se não me engano. Aqui tem o CRAS do bairro, né, da ilha, representado aqui pela Previdência Social. Tem a lojinha de açaí, tem restaurantezinho pequeno, tem casa de frango assado. E aqui eu representei também uma coisa que é bem comum dessa região, que são as pilhas de lixo, né? Essa região aqui das ilhas trabalha muito com coleta seletiva, então eu fiz aqui os galpões de reciclagem junto com as pilhas de lixo. E esses galpões realmente spawnam caminhões de lixo para a cidade, então elas realmente saem daqui e vão colher o lixo lá no centro, depois voltam aqui para tratamento. Então tem essa característica aqui, vários lixos jogados no chão, vegetação alta, tem um caminhão aqui parado já esperando para levar. Desse lado também tem uma pilha de lixo bastante alta. Vocês vão ver que tem bastante lixo em volta das casas, às vezes também. E é um pouco difícil conciliar também, fazer tantos detalhes, né? Aqui, por exemplo, tem de novo a Kombi dos produtos de limpeza, tem caçamba de lixo,
Tem o pessoal que trabalha com caminhão, que deixa o caminhão na frente de casa, né? Tem aqui os puxadinhos. Vindo mais pra cá tem o Uno estacionado na frente de casa, tem mais uma caçamba. Aqui tem um cara que trabalha com caminhão. E sim, vários detalhezinhos que a gente vai fazendo, né? E é um pouco difícil às vezes a gente fazer esses detalhes e também fazer de uma forma que não seja tão estereotipado. É uma coisa assim que é bem difícil, porque a gente quer representar de forma realista a região, mas a gente também não quer, como posso dizer, menosprezar as pessoas que moram aqui, né? Então eu faço esse trabalho também de não fazer de uma forma tão negativa, né? Que seja uma forma mais autêntica brasileira mesmo. Vindo mais pra cá tem o ônibus escolar, provavelmente alguém trabalha com ônibus escolar aqui. E aqui tem um campinho de futebol do bairro, tem outro campo lá do outro lado também, se não me engano. Aqui tem um campinho. E aqui tem uma pequena fazenda, né? Não é uma fazenda na verdade, mas é tipo um terreno que fica aqui às margens do rio. Bom, mostrado essa parte, vocês podem ver que o resto tem bastante vegetação. Aqui nesse canto tem uma ilha particular, né, que só é acessível por barco. O que acontece? A DLC que adiciona barco de transporte pequeno é a Mass Transit, se não me engano. E eu não tenho essa DLC, então ainda estou vendo o que eu vou fazer aqui. Né, porque como eu só tenho o jogo base e algumas DLCs sem ser a Mass Transit, eu só tenho aqueles barcos grandes, aqueles cruzeiros que vêm aleatoriamente de fora da cidade. Eu não tenho aqui os barquinhos que vão de um lado ao outro, por exemplo. Então ainda estou vendo como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou representar aqui. Por enquanto está vazio. Vindo mais para cá tem algumas indústrias aqui na beira. E tem também aqui um heliponto, que se não me engano é da Polícia Ambiental, que fica aqui do lado. E esse heliponto aqui, ele é conectado com o heliponto que fica lá na PRF da Freeway. Eu vou mostrar já para vocês. Mas isso aqui também é outra dinâmica da DLC Sunset Harbor, né? O helicóptero que está aqui, ele vai sobrevoando até a base lá, a base aérea que fica na Freeway. É mais para decoração mesmo, mais para estética do que realmente funcional, porque ninguém usa isso como transporte, mas eu acho que fica interessante mesmo assim. Indo mais para cá, a gente então vê o complexo viário aqui da nova ponte do Guaíba. Eu tentei fazer também as partes inacabadas, né? Porque quem vê no mapa ali sabe que tem algumas alças que estão inacabadas, só que acabou ficando muito feio. Aí eu acabei tirando porque realmente estava... Enfim, não ficou legal. Aí eu acabei tirando. Vindo mais para cá, a gente tem mais uma pequena vilinha aqui que trabalha com coleta de lixo, tem a passarela. E aqui tem o CT Luiz Carvalho, que é uma parte que eu gostei bastante de fazer, né, porque tem os assets certinhos aqui dos campos de futebol, tem até as arquibancadas aqui. E aqui tem uma região mais de indústria de novo, aqui tem um pequeno porto, só que esse porto eu quis fazer ele só decorativo, ele não funciona, porque aqui é muito, muito estreito essa porção do rio para poder passar barco cargueiro, né? Então eu botei só mais uma marina aqui de pesca. Tem essa região industrial aqui. Aqui então tem o complexo viário da rodovia do Parque. Aqui tem uma empresa que trabalha com areia. E aqui tem a subestação da CPFL que fica aqui do lado da rodovia do Parque. E a parte que acho que muita gente quer ver é justamente então a Arena do Grêmio, né? Aqui tem uma passarela que existe na vida real que conecta esse lado da zona portuária com a arena e realmente funciona, ó. Vocês podem ver que tem gente passando aqui na passarela para ir na arena. Então, em relação à arena, eu já vou tirar o elefante branco da sala, né? Que não é o asset da arena mesmo, né? Porque infelizmente não existe. Ninguém fez até hoje o modelo da arena para os Cities Skylines, e nem do Beira-Rio. Então eu usei um que era parecido. E na minha opinião, o que melhor se encaixou aqui na escala do mapa, que melhor se parece, é esse estádio aqui, que é o estádio do Tottenham. Aí eu usei ele e fiz as minhas adaptações conforme necessário, né? Eu fiz aqui então a parte da passarela que tem na vida real, né? Que dá acesso ao andar superior da arena. As pessoas realmente usam para entrar na arena, só que elas acabam flutuando aqui no meio. Mas eu acho legal que elas usam de qualquer forma, né? Aqui tem aquela espiralzinha no
no canto aqui que dá acesso a essa passarela. Em alguns momentos eu usei a bandeira da Estônia como bandeira do Grêmio, né? Já que nós não temos a bandeira do Grêmio na oficina, eu acabei usando a bandeira da Estônia, que é uma coisa que os gremistas já usam há muito tempo, né? Sempre que alguém comenta em rede social, WhatsApp, a gente sempre usa a bandeira da Estônia como bandeira do Grêmio. E parando para pensar agora, eu acho que existem mais gremistas do que cidadãos da Estônia. Então, acho que não é exagero dizer que a gente pegou essa bandeira pra gente. Vindo aqui, então, tem mais algumas alças. Eu botei também as alças de acesso à passarela no lugar de verdade. Então, aqui nesse canto realmente tem uma alça de acesso. Os portões também estão no lugar correto. Então, aqui, por exemplo, é o portão 1. Aqui tem umas coberturas, acho que ficam uns banheiros químicos aqui. Aqui tem o portão 2. E aqui tem aquela pequena subestação que fica atrás da arena, com mais uma alça de acesso. E com o portão 3 aqui no fundo. Aqui essa rua eu fiz com essa linha pontilhada amarela, que tem na vida real. E cheio de placa de proibido estacionar também em volta. Aqui tem o estacionamento E2 da arena, junto então com essa bandeira grande do Grêmio que tem aqui do lado. Vindo mais pra cá tem essa monstruosidade de passarela que foi bem difícil fazer. Eu nem sei se isso aqui tá correto com o da vida real. Acho que seria bom se alguém me dissesse, porque pelo mapa mal dá pra distinguir o que é isso aqui. Eu fiz dessa forma, pelo menos as pessoas estão usando, né? E aqui nessa direção tem então o portão 4. E aqui tem aquele condomínio que fica, enfim, do lado da arena, né? Com 7 torres. E por fim, onde é que eu tô indo? Aqui, ó. O helicóptero passando aqui, indo lá em direção à PRF. E é lá que a gente vai, inclusive, vindo pra cá. Inclusive, uma coisa que eu não sei se alguém tem a mesma experiência de vida que eu nesse sentido, mas eu moro na Zona Norte. Então, minha família nunca usa essa parte aqui da Freeway para ir pro litoral, por exemplo. A gente entra pela Cis Brasil, a gente não passa por aqui. E a primeira vez que eu descobri que a Freeway e a Castelo Branco são a mesma rodovia, meu cérebro explodiu. Tá? Eu sei que pode ser uma bobeira, uma idiotice isso, só que eu realmente achava que eram coisas diferentes. Quando eu vi que eram, na verdade, a mesma rodovia, tipo assim, meu cérebro explodiu, sabe? Mas aqui a gente tem, então, o complexo viário, né, entre a Freeway e a 116. O destaque aqui é justamente, então, aqui para a base aérea da PRF, que fica aqui embaixo. Aí tem bastante pessoa usando aqui, na verdade, o heliponto agora que eu fui ver. Tem bastante gente esperando o helicóptero. Provavelmente as pessoas que trabalham aqui na base aérea. E aqui tem a parte da PRF de terra, né? Que atua no solo. Tem aqui a entradazinha deles. E aqui tem a PRF mesmo, né? Com o prédio deles, tem uma torre do lado. E tem aqui então os carros já dispostos aí para pegar os malandros aí que não querem pagar pedágio. Tem a passarela aqui que também é da vida real. E no geral, em relação a Castelo Branco, eu acho que é isso. Eu vou dar mais uma volta aqui para ver se eu não esqueci de falar nada. Mais uma vez aqui a ponte se abrindo, o tráfego parou. Aqui é uma região bem movimentada, justamente por causa das indústrias, né? Então, essa rodovia aqui está sempre cheia, e geralmente essa rua lateral também está sempre cheia por causa do porto. E, inclusive, é um erro de design, não sei se poderia dizer assim, mas é que é basicamente uma rua só que percorre toda a costa cheia de indústria, né? Isso aqui não é um design muito inteligente, né? Porque basicamente toda a indústria aqui fica concentrada numa rua só, né? E dá muito trânsito por causa disso. Eu acho que na vida real essas empresas são bem menos utilizadas, então talvez não dê tanto trânsito, mas aqui no jogo é bem caótico essa parte aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Passarelas, arena. E só uma curiosidade. Nossa querida prefeitura aumentou a passagem de ônibus em 5,30, né? Como todo mundo sabe. E obviamente eu não perdi tempo e já fiz isso aqui no jogo também. Se vocês virem aqui nesse mod aqui que permite colocar preço nas passagens de diversos meios de transporte, vocês vão ver que o ônibus já está em 530 centavos, que é a unidade que o jogo utiliza. Então aqui é mais atualizado que o Bomba Pet, entendeu? Acho que no dia seguinte que a prefeitura subiu, aqui eu subi também a passagem aqui no jogo.
e me deu bastante dinheiro, embora nós estejamos em déficit de 24 mil reais mensais, mas eu ganhei um dinheirinho a mais que provavelmente eu vou mandar para os donos das empresas de ônibus. Enfim, eu acho que é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Meu muito obrigado por assistirem até aqui. Nos vemos, até mais.